Bem, gente, essa, né, é a nossa 14ª live do Bistrô. Eu tenho repetido sempre isso porque é necessário repetir. São 10 anos que nós estamos comemorando, né? E esse ano, dentro da situação, né, da pandemia e tudo que a gente está vivendo, a gente até por um momento achou que não iríamos celebrar esses 10 anos, mas depois a gente falou, por que não? Dentro de uma adequação, dentro de um formato que faça sentido e que seja útil para as pessoas também, né? Então descobrimos esse canal, né, que é o Instagram, no sentido das lives. Eu sei que já até passou um pouco do ponto algumas, né? Mas a gente tem uma missão, minha intenção é fazer 20 lives, e em cima disso ter um outro também projeto, depois eu vou contar essa novidade para vocês, fica o spoiler, mas para falar de coisas que são coisas positivas e que nos ajudem também a passar esse momento, a pensar no futuro e também nos preparar, né, para esses desafios. Então está sendo um trabalho delicioso de fazer com a curadoria da Trevo, Márcio Martins, com o apoio da minha equipe, Jane, Tauana, Robson, Simone, né, que se empenham, que diariamente, Mari, que não é mais da minha equipe, mas que também participa, né, nesse feedback, nesse retorno. Então tem sido incrível. Todos vocês que têm me dado dicas, informações, sugestões tão interessantes, tão brilhantes, eu sou muito grata a todos. E aos meus convidados que aceitaram, né, fazer parte desse trabalho e que vem aqui dar um show e que só me enche de felicidade, orgulho e de muito aprendizado também. Bem, se vocês puderem, chame os amigos de vocês, coloca no aviãozinho, dispara aí, chama 3, 4, pra gente potencializar esse alcance, porque o convidado de hoje, ele é incrível. Incrível, uma pessoa assim, sensacional, do qual eu me orgulho muito, né, de ser amiga há tanto tempo. Só quero fazer um retrospecto para chamá-lo, né? Semana passada a gente esteve com a Fernanda Rospa falando do RH. Quem não viu, tá no nosso timeline lá, no nosso feed, a íntegra, ou então também no Spotify. É só ir lá e buscar para poder, né, assistir. E acho que foram reflexões muito importantes sobre o nosso papel de recursos humanos nesse momento tão desafiador e inédito como a Fernanda trouxe. E já aproveito, porque eu nunca sei como é que vai ser o final da live, para falar da próxima semana, que nós vamos ter a Jaqueline Resch. A Jaqueline, ela é fundadora da Resch Recursos Humanos. Ela disse que vai estar com a gente hoje. Ela vai se atrasar um pouco, porque ela está num outro compromisso. E ela é consultora, coach, professora do IAG, da PUC Rio. E ela vai falar sobre competências para os novos tempos. Então, Jaqueline é uma grande profissional, uma pessoa que eu admiro muito e mais uma vez agradeço aí a ter, né, aceito esse convite tão especial. Então, vou chamar o Zé, né? Eu vou começar a apresentar o Zé para o Zé depois complementar, né? O que... Zé, querido, boa noite! Nossa, boa noite, minha querida amiga Deise. Que honra estar aqui com você. Você consegue me ouvir direitinho, hein? Nossa, super bem. Essa voz que você tem, essa empolgação que você tem. Certamente. Zé, olha, eu vou falar um pouquinho de você. Eu fiz uma surpresa para você. Você já vai ver. Obrigado, minha querida. Obrigado. Mas assim, o Zé, gente, eu até nos meus vídeos, agora eu tô, né, tô fazendo os vídeos assim, e nos meus vídeos eu falei assim, o Zé, ele é o CEO da Paixão por Vendas, uma consultoria incrível, quem não conhece tem que conhecer o trabalho do Zé, é irretocável, é brilhante. Ele é consultor, ele é professor de MBA, ele é palestrante, mas eu falei assim, e ele se diz, né, eu sou um vendedor. Com certeza mas você é um estrategista, cara. Você é um cara que pensa estratégia, vende estratégia, bola estratégia. Então, assim, esse é o Zé Ricardo Noronha, amigo de mais de 20 anos, que eu tenho o prazer de, em qualquer situação que eu preciso, eu posso contar com ele. E eu sempre disse para ele, ele pode contar comigo. E a gente, pelo menos, tem compartilhado muitas experiências ao longo desse tempo, né, Zé?
Com certeza absoluta. Primeiro, que prazer estar aqui com você, com toda a sua turma. E 14ª live da Carreira Bistrô. Quem não conhece a Deise ainda, ela me apresentou com tanto carinho. A Deise, eu sempre disse isso e agora repito, reitero, reforço. Uma das, além de grande amiga, uma das profissionais que mais entendem de educação corporativa no Brasil. Não fica chateada comigo, mas isso é um elogio que eu vou dizer. Uma das mães da educação corporativa de alta qualidade, de alto nível, desde lá dos longos tempos de MHW Xerox, depois que ela tomou a liderança aí das iniciativas de educação corporativa da Vale do Rio Doce, hoje Vale, né? E aí nós vamos longe, né, Deise? Nós vamos longe, nós já trabalhamos em vários projetos, já vendemos projetos juntos. Nossa, é muita história, né, Zé? Muita história bacana, muita... E, assim, eu tenho assim, um orgulho enorme disso, né? E fiquei muito feliz que você pudesse vir falar comigo sobre esse tema, que eu acho que é um grande encontro, né? Não que você não olhe o Employee Experience, lógico que você olha, mas você está sempre muito antenado com essa experiência do cliente, porque esse é o foco do seu trabalho. E eu acho que é onde a gente se conecta e onde a gente soma, quando a gente coloca essa perspectiva de quanto isso está interligado. Perfeito. Então, esse é o nosso tema de hoje, mas eu queria, e essa é a minha surpresa para você. Ah, gente, olha só, o sorteio de hoje é o livro do Zé, tá? Zé, você tem o livro aí? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Maravilhoso, que se chama Como Eu Faço as Vendas Como Eu Faço. Né? As 50 questões que mais intrigam a vida de quem vende. É isso mesmo. Esse é o sorteio. E só vai ganhar quem tiver até o final, que na hora que eu sortear tem que estar na live para ganhar. E Zé, olha aqui, o que eu preparei para você? Eu tenho feito uma mistura. Eu adoro poesia, sabe? Sei, sei. E eu tô fazendo uma mistura também de trazer alguns autores, porque eu acho que é um momento de troca, das pessoas também se inspirarem. Quando eu penso em você, Zé, eu penso numa poesia do Fernando Pessoa. Ah, tá? que lindo, obrigado. Porque ele fala assim: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alto vive. Uau! É tu, cara! Ah, obrigado! Que honra aí, ó. Já tem gente, tô amando as poesias e eu amei também, Fernando Pessoa. Sejamos íntegros em tudo aquilo que fazemos na nossa vida, tá certo? E hoje é um dia de integridade plena, Deise. Eu tava comentando isso com a minha esposa lá em cima. Eu tô acordado hoje, Deise, desde as 4 horas da manhã. Eu comecei a gravar hoje. Era 7 horas da manhã, eu já tava num grande cliente aqui e não vi a hora de entrar aqui, estar com você para falar desses dois temas para lá de relevantes nos dias de hoje, né? E antes da gente começar o tema, eu também descobri um negócio, porque eu li, né, um pouco do seu livro para poder falar dele. E eu queria fazer também essa pergunta extra, né, bem rapidinha, para a gente poder entrar no tema, porque as pessoas estão aqui pelo tema, lógico. Mas você fala assim no seu livro: vendemos nossos produtos, serviços, ideias e, de certa forma, nós mesmos o tempo todo. E, na maioria das vezes, o fazemos sem usar as melhores e mais eficazes técnicas e práticas. E o que é mais assustador, frequentemente, vendemos sem a necessária paixão. E você criou um formato, um modelo, que eu sei que é seu, porque isso transborda em você, que é um tripé, que é teoria, prática e paixão. Então, assim, o que é teoria, prática e paixão e o quanto isso te representa? Isso me representa absolutamente, integralmente, porque não é só para vendas. Eu acredito que na vida não tem como você ter só prática, porque a prática sim te ajuda muito a performar melhor,
mas sem que você tenha um embasamento científico, embasamento acadêmico, embasamento teórico, fica muito difícil. Então esses dois elementos combinados, né, teoria e prática, você já tem uma junção absurdamente poderosa. Só que você precisa também ter paixão, né, que vem do pathos, do grego, né? A gente precisa exalar, como você também disse, gostar daquilo que a gente faz. Por quê? Porque a gente tem que disponibilizar as nossas competências, os nossos pontos fortes para o mundo. Então eu vejo que essa é uma combinação, Daisy, absurdamente incrível. A Dani aqui entrando, super incrível. Teoria, prática e paixão em qualquer coisa que façamos em nossas vidas, e com a graça de Deus tem dado tudo certo até hoje. Aí a Mari concordou com a gente aí. Fiquem à vontade de interagirem aí. Um monte de amigo meu aqui, a Lê que tá grávida aí, ó, que delícia. Mas aí, ó, tamo junto aí. Então, cheio de paixão, vamos começar, né? Olha, a primeira pergunta que o pessoal sabe que a gente faz conversas de alinhamento, porque a gente tem que vir para cá com uma fluidez para poder, de fato, trazer coisas importantes. Então, na nossa conversa de alinhamento, a gente falou muito sobre a importância da gente esclarecer o porquê que a gente juntou no título, né, na chamada da nossa conversa, o Employee e o Customer Experience. Então, na sua visão, Zé, já entrando no tema para depois a gente aprofundar, qual é a correlação existente? A pergunta é excelente e há uma ligação íntima, há uma ligação umbilical. Eu acho que todo mundo que aqui participa, se você trabalha numa pequena, média ou grande empresa, é bastante possível que a sua empresa esteja neste momento debruçada sobre a ideia de Customer Experience, de Customer Focus, de foco absoluto, a foco visceral, obsessão no cliente que o Jeff Bezos tanto prega na Amazon. Só que a gente só consegue oferecer experiências encantadoras, engajantes, bacanas, envolventes, empolgantes e que idealmente façam com que o cliente aumente a sua lealdade, a sua satisfação conosco quando a gente tem lá na frente e também no nosso backstage, né, no nosso grupo que trabalha dentro da nossa empresa, pessoas que efetivamente se sentem, Daisy, pertencentes à causa, ao propósito, aos valores das suas empresas. Então eu costumo dizer que o atendimento interno precede, ele vem antes do atendimento externo. Por quê? Funcionários encantados, eles têm a tendência de encantar os clientes lá fora. Então a ideia, né, do Customer Experience e do Employee Experience, a gente precisa, antes de pensar em encantar os nossos clientes lá fora, um puxãozinho de orelha na turma aqui, tá certo? A gente precisa encantar a gente que a gente tem dentro de casa. Não adianta nada a gente dar treinamento, que é uma coisa que eu faço amanhã, inclusive eu vou dar um treinamento incrível de atendimento interno de excelência para gigante iFood, na verdade. Então a gente precisa, primeiro, se questionar se a nossa gente, se a nossa força de trabalho, se ela se sente engajada, se ela se sente pertencente, se ela faz parte. Existe um termo em inglês, né, que eu gosto muito, do sense of belonging, que é o senso de pertencimento, o pertencer. Ah, Zé, isso é uma conversa fluff, é uma conversa que não leva a nada. Se você acredita nisso, eu respeito isso, mas eu tenho absoluta certeza. Agora, bicando 50 anos de idade, já com o cabelo tudo branco, já eu não passei já porque eu já tomei banho, daqui a pouco eu já vou dormir já. Eu tenho que te dizer, antes de pensar em atendimento de excelência lá fora, pensa se os seus profissionais estão encantados. Foque no Employee Experience, antes de pensar no Customer Experience. Eu acho super legal que você até vai falar disso já, não estou querendo dar spoiler não, mas eu acho que é importante. A sua visão é tão incrível do ponto de vista dessa experiência interna que você chama os colaboradores, os empregados de elenco, né? É isso mesmo. Eu acho isso incrível, eu acho isso assim uma visão muito diferenciada que faz toda a diferença no resultado, a valorização que você traz para esse público interno. Você sabe que eu sou fã da Disney, né? Você sabe, ali tem uma prateleira só de coisa da Disney. Minha família, meu bem mais precioso, São José, que é meu protetor, tem Mickey, tem Minnie, tem Pateta, tem Pluto, tem de tudo ali, na verdade, tá certo? Então, o que eu sempre digo, na verdade, é que a gente tem que se apropriar e pegar emprestado e dar crédito às pessoas que fazem bem feito, tá certo? E a Disney nos explica aqui,
As nossas empresas, nós não podemos ter funcionários, nós temos que ter cast members, membros do elenco. E nós não temos que ter clientes, nós temos que ter guests, convidados. Ora, se de um lado eu tenho convidado, do outro lado eu tenho membro do elenco, eu tenho o cenário de um grande show. Só que o show só acontece quando eu tenho um elenco encantado com o que faz e que se sente, desculpa ser repetitivo, pertencente ao grande objetivo de existência. Então, eu particularmente não gosto de falar a palavra equipe. Eu gosto de falar a palavra elenco, porque o elenco, ele entra em campo todo santo dia para dar show. E é isso que a gente tanto se sente carente, não é isso, Deise? No mundo corporativo. E tem a paixão aí no meio, né? Porque isso e tem a paixão, não tem a menor dúvida. Né? A Dani está nos provocando aqui já de início, né? Se você quiser já responder ou quiser associar uma pergunta à resposta a uma outra, avalie aí você. Ela fala assim, Zé, o que você recomenda para fazer com as diferentes áreas de uma empresa também aumente essa paixão por servir uns aos outros? Quer dizer, o atendimento, o cliente interno, né? Vejo que isso é um constante desafio. Ô Dani, pergunta excelente, né? Incutir na cabeça das pessoas que o sucesso de uma companhia, o sucesso da nossa carreira, ele depende umbilicalmente, desculpa usar o mesmo termo de novo, do sucesso que o cliente vai ter lá na ponta. Ou seja, aqui eu vou pegar até um pouco mais duro aqui. Ou a gente encanta, ou a gente ajuda, ou a gente serve, ou as nossas empresas vão deixar de existir, por uma razão lógica. Eu sou estudioso, eu não vou mentir para você, é que eu tô virado para cá, mas eu tenho 400 livros aqui na minha frente, que eu amo ler. E eu tenho lido muito esses relatórios, Dani, da McKinsey, do BCG, da Price, enfim, de outros gigantes do mundo da consultoria. Então, a ideia do ajudar, a ideia do servir, agora passa a ser mais do que nunca, num mundo cada vez mais VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, passa a ser, na verdade, uma obrigação das empresas. Ou você ajuda e serve, ou você deixa de existir. Deixa de existir. Então, a gente tem que ter nos nossos processos de recrutamento, seleção, ter um assessment, uma avaliação de ver, essa é uma pessoa que gosta de ajudar, é uma pessoa que gosta de servir, é uma pessoa que efetivamente coloca de verdade, olhando no teu olhinho aí, os desejos, os interesses, as necessidades, as expectativas do outro acima dos seus, que não é o que acontece em boa parte das empresas. Eu vou para frente lá, eu quero vender porque eu quero ganhar minha comissão, eu quero vender porque eu preciso bater minha margem, eu quero vender porque eu preciso atingir meus níveis de EBITDA, eu quero vender mais porque eu preciso atingir melhores níveis de margem e assim por diante, tá certo? Então, se conectar com o cliente, se conectar com essa ideia do ajudar, servir e gerar impacto lá na ponta, passa a ser, desculpa a repetição aqui, mas passa a ser uma questão de existência e sobrevivência de empresas de pequeno, médio, grande e gigantesco porte. Gente, olha só, eu vou provocar vocês. Chamem os seus amigos, porque o papo tá incrível e vai só melhorar, tá? Então chamem as pessoas, que esse papo é muito legal. Zé, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, você, durante o papo comigo, né, nossa, foi sensacional. Eu digo que eu tenho o privilégio de fazer a conversa 2 vezes, então eu aprendo o dobro. Você falou de cases espetaculares, né? Como você acabou de citar a Disney, que eu sei que você é um fanzoca, que você mesmo me influenciou a ir lá fazer o programa interno da Disney, conhecer os bastidores que eu fui. E você falou de casos, assim, super legais, de sucesso, e até alguns casos também nem tão de sucesso, você fez algumas análises, mas a gente aqui está falando dos sucessos. E eu queria que você trouxesse para a gente alguns exemplos dessas experiências espetaculares, onde o encontro entre o customer e o employee acontece de fato. Excelente. A gente até falou na nossa conversa preparatória aqui, não é, que a ideia de experience não é nova, mas ela continua sendo pouco explorada pela gigantesca maioria das empresas. E quem gosta muito de ler, infelizmente, esse livro não está traduzido para português, ele está aqui na minha frente, na verdade. Ele se chama, se vocês quiserem anotar, é da Harvard Business Press, The Experience Economy, a economia da experiência, em que os autores, que agora eles até lançaram uma versão mais nova, à luz das novidades do mundo, que eles dizem de forma muito clara que as grandes empresas, as empresas de maior sucesso do mundo, não necessariamente, Daisy, são aquelas que conseguem
são aquelas que têm os seus melhores produtos e melhores serviços. Quer um exemplo claro? Starbucks. Starbucks é algo a ser estudado, tá certo? Por cliente meu também, enfim. O Howard Schultz, quando ele criou o Starbucks, tem a ideia lá do third place. O que é o third place? O terceiro lugar, que ele pega características da sua casa, características do escritório, ele criou um terceiro lugar. Sempre focado na experiência, porque café é commodity. Café é commodity. Então ele criou uma rede que hoje está beirando 30 mil pontos de venda, 30 mil lojas, sem que necessariamente tenha um café que é realmente espetacular. Disney, eu que sou um super entusiasta, amo a Disney. As minhas filhas estão grandes, eu tenho uma filha que já está namorando, já está fazendo Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Enfim, elas cresceram indo para a Disney, na verdade. E se você for perguntar para a maioria das pessoas que vão a Orlando, aliás, a gente não vai para Orlando, a gente vai para a Disney, né? É verdade. Isso é marca, né? O poder da marca, né? Vocês vão ver que a maioria das pessoas concorda que os parques da Universal são muito mais legais do que os parques da Disney. Só que a Disney produz mais dinheiro, porque ela consegue algo que a Universal ainda não consegue, que é o engajamento, na verdade. Então, de que forma... A Dani, né, Dani? Você que trabalhou, a Dani, a Dani é grande amiga nossa, também de mais de 20 anos, né, Dani? A Dani trabalhou numa das empresas, um dos meus grandes clientes também, que é a Johnson & Johnson. E eu indico você, se você gostar da live de hoje, ao final da live, fica aí para você participar do sorteio, tá certo? Do livro que eu vou te mandar por correio. A Dani trabalhou numa das empresas mais sensacionais do mundo, que é a Johnson & Johnson. A Johnson tem um credo que vale a pena você ler. Tá aberto na internet. Tá aberto na internet. Quais são as prioridades de existência da Johnson & Johnson? E daí você vai ver lá no credo da Johnson que a nossa primeira e mais absoluta prioridade é com os nossos clientes, com os nossos pacientes, com as enfermeiras, com os médicos que operam com os nossos produtos. A última prioridade da Disney são os stockholders, os acionistas, na verdade. Você fala, não, cara, da Johnson. Da Johnson, desculpa, falei errado. Mil desculpa. Da Disney não. A ideia é que você tenha esse foco visceral no cliente, porque quando você tem foco visceral, não necessariamente você precisa ter o melhor produto, o melhor serviço. Por quê? As empresas querem essa ligação emocional com as empresas. E é isso que, quem quiser estudar um pouco mais, depois me manda pedidos aí de LinkedIn, mas enfim, vale a pena ler o Marketing 3.0 do Kotler, vale a pena ler o Marketing 4.0 do Kotler. O Kotler lá atrás, ele falou dos 4 P's, né? Produto, praça, preço, promoção, produto, praça, preço, promoção. E no último livro dele, que é o Marketing 4.0, ele diz o seguinte, olha a importância de Employee Experience e de Customer Experience. Que ele fala que a empresa moderna, a gente precisa ter 4 F's. Fãs, followers, seguidores, família e amigos. Olha, e friends, né? Fans, family, followers and fans. Olha isso, você fala o seguinte, eu só vou conseguir me engajar com os meus clientes se eu conseguir ter um magnetismo a ponto dele ser mais fiel, ser mais leal à minha empresa e o mais importante, que ele se torne um embaixador da sua empresa. Ah, Zé, mas eu não sou dono da Disney, eu não sou dono do Starbucks, eu não sou dono de Johnson & Johnson. Isso serve para qualquer empresa, inclusive empresas pequenas, claro, como a minha, como a da Daisy. Enfim, que a gente trabalhou em empresas grandes que hoje a gente toca a nossa vida, na verdade, estão tocando muito bem. Então a ideia é, espelhemos-nos nas empresas que conseguiram oferecer essas experiências encantadoras, a ponto dessas experiências serem compartilhadas a custo zero. Desculpa, o raciocínio ficou longo, mas quem já foi para a Disney que sabe o que eu estou falando. Que a hora que você vai para a Disney, você volta para o Brasil e você começa a virar vendedor da Disney. Só que você não ganha R$1 de comissão da Disney para você fazer esse serviço para ele. Daí você fala, para quantas empresas você tem feito propaganda boa e para quantas empresas você tem feito propaganda ruim? Só que volta. A hora que você vai para a Disney, a hora que você se conecta com essas empresas, você vai ver que ela tem uma cultura de valorização extrema do seu profissional. Starbucks é assim, Disney é assim, Johnson & Johnson é assim, outras empresas magníficas são assim, e é isso que a gente precisa se questionar. Nós estamos cuidando bem da nossa gente? Exato. Se a gente não cuida bem da nossa gente, não adianta a gente imaginar que a nossa gente vai cuidar bem dos nossos clientes lá fora. É um círculo que pode ser ou vicioso ou virtuoso, mas a gente fala isso no final da live. Até porque, né, Zé, as pessoas, elas não representam a marca, elas são a marca, né? Quer dizer,
é o que é dito, e é muito incrível, porque o que você está falando, o quanto que a gente fala das marcas, das experiências que a gente tem, e é impressionante, eu sempre falo isso nos meus treinamentos, eu falo assim, gente, consultor tem um ouvido espetacular, porque a gente fica captando tudo o que acontece. E é tão comum você ouvir, eu dizia antes, agora a gente não está voando tanto, eu dizia que o aeroporto era um grande terreno de investigação para mim, porque às vezes você está sentado no avião para decolar, você vê pessoas falando em alto e bom tom mal das suas empresas, mal dos seus líderes, né? E você vê que nada está sendo feito para mudar essa percepção equivocada. Se esse cara está nesse estágio, você imagina o cliente desse cara como é que não está, né? Como é que essa experiência para o cara que está sendo atendido por essa pessoa não está rolando de uma forma super negativa. Então, é intrínseco, é interligado, né? Quanto melhor a experiência do colaborador, muito melhor vai ser a experiência do cliente, porque o cara está apaixonado, porque o cara está feliz, porque o cara está engajado, né? É o que você diz, parece tão óbvio, mas infelizmente no dia a dia a gente não vê essa realidade de fato sendo cuidada, né? O cliente mais importante do mundo, Deise, não é o cliente externo, é o cliente interno. Pois é. Então, assim, eu tenho 500 histórias, né? Treinando, fazendo isso todo santo dia. Amanhã eu tô de novo, de manhãzinho, eu já tenho um treinamento grande no iFood amanhã. Todo dia. Essa semana eu tive treinamento todo santo dia, na verdade. Graças a Deus. Com a graça do bom e grandioso Deus. Mas a gente percebe ainda o hiato, o buraco que existe no mercado, porque as empresas ainda, por incrível... Pode parecer clichê, mas as empresas ainda não se deram conta de que elas estão cuidando. Se ela está cuidando mal do profissional dela, lá na ponta esse cara vai cuidar muito mal do cliente dele. Não é? Essas últimas semanas eu vivi experiências absolutamente inenarráveis aqui, sabe? Inenarráveis. Porque eu presto atenção em tudo, né? Eu vivo disso. Então, é o que você falou, consultor é muito complicado porque a gente presta atenção em cada detalhe. A gente fala pouco, mas a gente ouve que é uma maravilha. É isso. Então, assim, a gente fica, mas enfim, o varejo tem que melhorar muito no Brasil nesse sentido. Varejo, cara, varejo é um buraco, né, Campelo, você que citou aqui, varejo é um buraco, cara, varejo é um grande buraco. Por isso que as margens são tão achatadas. A guerra de preços veio para ficar, na verdade, e se você vai ler todos os grandes relatórios das grandes consultorias, você vai ver que a lealdade, a fidelidade dos clientes já está despencando, porque o cliente nunca esteve com uma miríade de fornecedores batendo na porta dele ali, louco para fechar negócio com ele. Então, a gente tem que sair dessa live hoje se questionando, né? Deixa eu só agradecer a presença da Ana Mocni, que está aí, da Deloitte. Você falou das grandes, então uma das grandes está aqui com a gente também, representando. Que legal, aí, ó, que bacana. Pessoas incríveis que entraram, entre muitos, alguns nomes que eu lembrei agora, gente. A Nathalie Tavares chegando aqui agora, Cleverton, Natalia da Globo, Cleverton da Wilson Sons, Wilson Tug. Enfim, gente, é incrível. Gente, tá demais. Chamem seus amigos, tá? Porque tá ficando cada vez melhor. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta também que tá a reboque dessa. Na medida que você está falando desse novo posicionamento, dessa preocupação de profissionais extremamente engajados do ponto de vista daquilo que realizam e também do compromisso com esse cliente, a gente está falando em paralelo, certamente, da questão do upskilling, do reskilling, do lifelong learning, porque essas pessoas precisam estar extremamente preparadas para lidar também com os desafios, né? E aí eu queria ouvir sua opinião sobre... A gente tem falado em todas as lives sobre soft skills, e eu acho que não é repetitivo falar sobre isso, porque é o que a gente mais precisa hoje, do ponto de vista para poder, de fato, responder aos desafios. E eu queria também ouvir a sua opinião a respeito, né, dessa questão do hard e do soft skills e em que as empresas precisam investir para fazer a diferença. Espetacular. Se você me permite, eu vou responder aqui para a Dani a pergunta dela antes. Por favor, fique à vontade. A Dani perguntou como é que a gente integra paixão e encantamento, a automatização ou robotização do atendimento. Opa, Dani, essa é uma sem fugir da tua pergunta, por isso que eu quis responder. Eu, particularmente, acho que atendimento ao cliente, na gigantesca maioria das vezes, não pode ser entregue a uma máquina.
Por quê? Ah, mas a máquina hoje está muito próxima do atendimento. Não, não está próxima do atendimento humano. Eu tenho um livro, Dani, que eu acho que... Lê que você vai amar, Dani. Chama Satisfação Garantida, do Tony Zay, que é o criador da Zappos. A Zappos é um site americano de venda de sapatos e que ele criou um modelo de encantamento absoluto. Uma das coisas que ele criou, Dani, é uma loucura, contando assim, que ele fala o seguinte: se a pessoa ligar lá, a primeira coisa, você entra no site da Zappos, zappos.com, zappos.com, é um site de comércio eletrônico. A primeira coisa que ele fez, qual que é a única informação que você não acha em site de comércio eletrônico nenhum? O telefone, tá certo? Essa é a primeira informação que tem no site das Zappos. Ele tem um recorde global de atendimento no telefone. Mais de 9 horas numa ligação telefônica. Você pode ir lá conversar sobre coisas mundanas, coisas da vida. Você fala, Zé, você é muito louco, cara. Não, o que eu vou dizer é, se os nossos processos internos dentro das nossas empresas estão funcionando adequadamente bem, a tendência é que tenhamos poucos chamados no atendimento ao cliente. E quando a gente recebe esses chamados no atendimento ao cliente, a quase certeza que a gente tem, Dani, é que na maioria das vezes é BO, é problema. E a hora que a pessoa está enfurecida, ela se depara com um robô. E daí as respostas são assim: infelizmente, nesse momento eu não poderia ajudar. Elas falam o seguinte: cara, não é possível, eu tô muito bravo. Assim. Então, eu particularmente acho que as empresas precisam repensar. Algumas, por exemplo, eu acho que atendimento nunca pode ser terceirizado por um call center, por um outsource. Mas, enfim, tem assunto para ir longe aqui, Dani. Mas, enfim, tem muita coisa legal aqui. O que eu queria... Zappos, leia. Aliás, Dani, Deise, vocês que gostam de educação, vocês amam, vocês são rainhas da educação corporativa. Nós vivemos disso, né? Rainhas da educação corporativa. A Zappos é uma das poucas empresas do mundo... Ó, presta atenção você que está nos assistindo aqui nessa live épica. A Zappos cobra ingresso para você visitar a empresa. Custa $10 para você conhecer a empresa, para você dar uma volta, assim, como se fosse um parque de diversão, na verdade. E se você quiser conhecer o modelo de atendimento da Zappos, que tem como primeiro valor tudo que fazemos tem que ter uau, custa $6 mil um treinamento de 2 dias, que tem uma palestra lá do cara, mas são 2 dias que eles vão contar qual é a cultura de encantamento, a cultura de conexão visceral com o cliente. E eu já conecto na pergunta da Deise. Primeira coisa, Deise, a gente precisa conceituar. Você falou em upskilling, reskilling, lifelong learning. Upskilling é você investir nas competências, nas técnicas que você já domina. Isso é dar um upgrade nas suas competências, nas suas técnicas já conhecidas. Já o reskilling, que é nesse mundo cada vez mais tecnológico que hoje vivemos, o que é esse reskilling? Como o próprio nome diz, de reformatar, de trazer novas competências. Entender, por exemplo, sobre marketing de conteúdo, entender sobre essas inbound marketing, né? O marketing digital, enfim, um monte de coisa bacana aí. E o lifelong learning, que é o convite que eu faço para todo mundo aqui hoje, que a gente precisa ser hoje. Primeiro, ter humildade. Né, de falar, cara, eu sou um eterno aprendiz, eu estou aprendendo o tempo todo. Por exemplo, eu estou conversando com você aqui com um negocinho segurando meu celular, mas com 2 livros aqui embaixo, na verdade, segurando. Eu tenho livro todo santo dia comigo, na verdade. Então, eu também, Zé, eu também. 45 loucura, né? livros na pandemia. Surreal, eu estou em 20 e poucos, assim, mas enfim, estou indo... Porque eu tô ficando muito cansado, então... Mas beleza, vamos lá falar sobre o conceito de hard skills e soft skills, né? Eu quero recorrer aqui ao World Economic Forum, né? O Fórum Econômico Mundial. Por favor. Que no último relatório deles, o futuro dos empregos, quem quiser baixar, baixe, chama The Future of Jobs. Eles trazem lá as 10 competências essenciais, as essential skills, né? E lá, Bruno, ele conta, Cristiane, que das 10 competências essenciais, 8 são soft skills. Aliás, conceituar hard e soft, né? Hard, competências técnico-funcionais. Eu sou, por exemplo, bacharel em Direito. Eu sou formado em Direito. O que é soft skills? Habilidade de negociação, habilidade de comunicação, a empatia, a capacidade de se adaptar a pessoas de estilos comportamentais diferentes e assim por diante, tá certo? Ou seja, hoje, para que a gente consiga ter profissionais mais engajados, que efetivamente se sintam pertencentes, é fundamental que as empresas façam se questionem, será que eu não estou dando treinamento de hard skill de mais e de soft skill de menos?
o que eu posso te dizer é que em 90% das empresas ainda há uma prevalência dos treinamentos técnico-funcionais, sendo que o que faz a diferença lá na ponta é a soft skill. Então vamos desenvolver melhor essa habilidade de se conectar, habilidade de se relacionar, habilidade de se comunicar, habilidade de se engajar, habilidade de fazer a diferença na vida do outro. Isso tudo é soft. Ah, Zé, mas dá para aprender soft skill? Tudo na vida dá para aprender. Tudo. Desde que você tenha a cabeça aberta, desde que você tenha o que a gente chama, né, Daisy, o growth mindset, o mindset de crescimento. Fujamos da síndrome de Gabriela. Eu era um aluno, contando, abrindo meu coração aqui para vocês. Eu era um aluno medíocre quando eu estava na minha cidade natal, minha querida São João da Boa Vista. Enfim, o diretor da escola, coitado. Eu digo coitado porque eu era perigoso na escola, assim, sabe? Eu e minha turma. Assim, a gente era perigoso. Vamos abrir o jogo, assim. Ele usava o meu caso como um caso de... Quem que vocês querem ser? Um amigo meu que realmente é brilhante, um irmão que eu tenho que é brilhante, ou você quer ser que nem o Zé Ricardo, assim, que vai ter um futuro trágico, porque é um traste de moleque, você entendeu? Eu falo, cara, na boa, se você consegue reformatar a sua vida quando você bem descobre as skills, especialmente as soft skills, que vão te alavancar na sua carreira. E mais uma dica de leitura, eu já estou empolgado, hein? A hora que eu sair daqui, eu vou despencar de dormir. Hoje eu fiz um treinamento sobre mindset de crescimento na manhã. Que legal! Com o da Carol Dweck. da CBO, da Companhia Brasileira de Offshore. E o mais incrível, Zé, realmente assim, a gente é muito conectado. Eu usei o exemplo da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim, Gabriela. Né? Quantas pessoas estão lá no mindset fixo de não mudança, de não experimentação, de não, né, tentativa de crescimento mesmo, de fazer diferente. Então eu tô rindo aqui porque eu usei exatamente esse exemplo. Vamos deixar de ser Gabriela, gente. Vamos abrir a cabeça para o novo, né? Vamos experimentar, vamos errar, mas vamos tentar fazer diferente. Exato! Coisas, né? Vamos errar com a consciência de que não é clichê o que eu vou falar. Você só aprende quando você erra. Quando a gente acerta, eu estava conversando isso com um clientaço meu essa semana, de um artigo que saiu no New York Times na semana passada, que muitos pais, vez ou outra eu e minha mulher, a gente discute se a gente também não está incorrendo nesse erro, a gente cria filhos não preparados para os desafios do mundo. Por quê? Porque a gente acaricia demais, a gente parabeniza demais. Ai, Zé, não tem que parabenizar o filho? Tem. Mas você tem que preparar o filho, a gente tem que desafiar os filhos o tempo todo, a vida. Outro dia eu fiz um post, Daisy, que deu um resultado incrível. A gente nunca posta querendo inúmeros likes, comentários, mas alguns explodem, né? Claro. E teve um comentário lá que eu falei, olha, as pessoas têm que se sentir pertencentes à causa, ao propósito. Um cara do Contra virou e falou assim, cara, isso é conversa para boi dormir, sabe? Isso o que diria Steve Jobs disso? Steve Jobs deve estar mexendo no caixão. Cara, eu falei, de novo, cara, cada um pensa de um jeito. A forma com que eu penso é que a gente precisa, sim, desenvolver de forma consciente, de forma disciplinada, as nossas soft skills. Por quê? As hard skills, Daisy, elas são condições cada vez mais sine qua non, obrigatórias de sobrevivência dentro do mercado, tá certo? Ou seja, você precisa ser bom técnico. Ah, você é um engenheiro, você precisa se manjar muito de engenharia. Eu sou professor, eu tenho que se manjar muito das matérias que eu leciono. Administração, marketing, vendas, eu tenho que manjar muito. Mas se eu não souber me conectar com as pessoas, se eu não criar engajamento, se eu não exercer sobre eles o que a gente chama da liderança moral, não da liderança formal, aquela coisa autoritária do chefe, não vai adiantar de nada eu ser um grande conhecedor, não vai rolar o jogo. Essa que é a sacada. Que, desculpa, eu dei uma voada aqui, mas é um tema que me é muito caro, assim. Nossa, não, mas acho que você está trazendo reflexões super importantes, né? Do quanto isso está atrelado a tudo que a gente está falando do employee, da experiência do empregado, a capacidade do empregado de estar pronto para ter novas respostas,
para ter um repertório, né, capaz de solucionar problemas, de se sentir pertencente àquilo, se sentir valorizado. Então, tudo faz parte desse conceito que a gente está trazendo, que está extremamente conectado com uma experiência positiva, né? Quanto mais eu desenvolvo as pessoas, mais experiências positivas elas têm, porque elas são mais críticas, mais analíticas, né? Valorizam aquilo que estão recebendo, se sentem, têm mais oportunidades, né? Não só na organização, mas até mesmo, né, no mundo, se posicionam de uma maneira mais adequada nos desafios que são propostos. Então, você usa essa palavra, e eu vou fazer um gancho aqui da minha fala com o que você traz, porque você usa muito, sempre, a história do círculo virtuoso, né? Você traz isso com muita energia, né? Eu adoro as suas colocações. Você sabe que eu sou uma fã sua. Obrigado, querida. Obrigado de coração. E você fala disso, de uma lógica que é o círculo virtuoso do sucesso, né? Então, fala um pouco sobre ele, até nessa lógica do employee, do customer, né? E como alcançá-lo. Você tem alguns pontos desse círculo, mas além de falar sobre os pontos, como alcançá-lo? São 4 grandes passos, na verdade, e dificílimos passos, porque falar é fácil. Difícil é executar, né? Enfim, quem quiser ler um pouco mais sobre execução, leia Ram Charan, meu professor, o mestre da execução. O livro dele, a Bíblia da Execução, chama Execução. E o círculo virtuoso do sucesso eu também trago de inspiração dos meus cursos lá na Disney. Tudo começa, Daisy, com líderes excelentes. E aí a gente tem o hiato. As empresas, o mundo. Aqui não entremos na seara de discussões político-partidárias que vai sair sangue, tá certo? Aí você vê que a gente não tem empatia, que a gente não tem respeito às opiniões contrárias. Exato. Mas acho que o mundo nunca esteve num hiato tão grande de líderes. E o círculo virtuoso do sucesso, ele começa exatamente com líderes excelentes. Porque se a gente parar para pensar, o que líderes excelentes criam? Líderes excelentes criam um elenco sensacional, porque um dos grandes papéis do líder, né, quem quiser ler um pouco sobre liderança, a Bíblia da liderança é o desafio da liderança, né? Um dos papéis dos líderes é oferecer uma visão grandiosa, uma visão realmente inspiradora para o seu elenco. Então, líderes excelentes vão para o segundo passo. Criam um elenco sensacional. Tá certo? O que um elenco sensacional produz? Ora, um elenco sensacional produz convidados, que são os clientes, realmente encantados, mais fiéis, mais leais, menos focados em preço e assim por diante, tá certo? E por último, o que clientes leais, satisfeitos, que tem NPS lá em cima, muitas das empresas aqui utilizam o Net Promoter Score, né? O que eles produzem? Resultados excelentes. Então, líderes excelentes, resultados maravilhosos, né? Líderes excelentes, elenco sensacional, convidados super encantados, resultados estratosféricos. Então, só que vou até respirar aqui. O mundo nunca teve tão carente desses tais líderes inspiradores. Nunca! Nunca! Ainda tem líder marreteiro, que vai na marretada, assim, sabe? Que vai na pancada, que vai assim, sabe? A única coisa que o cara sabe fazer é cobrar. Ele não dá o guidance, ele não dá o caminho, ele não instrui, ele não desenvolve, ele não fomenta os pontos fortes das suas respectivas equipes. Então, você que é líder, e a gente é líder da nossa própria carreira, né, também, né? Mas você que é líder aí, você tem que questionar seu estilo de liderança. Você é um líder inspirador ou você é aquele líder autoritário, aquele líder da cacetada, aquele líder da pancada? Existe muito essa figura ainda, só que essa figura vai cada vez produzir resultados cada vez mais achatados. Por quê? Porque o mundo, por mais que tenha gente que discorde disso, o mundo caminha para uma das coisas que o mundo caminha com a graça de Deus, tá certo? É para essa preocupação que a gente chama em inglês de ESG, né? Environmental, Social e Governance. As empresas têm que estar conectadas com o meio que elas operam, com o meio ambiente, com a preocupação social, com os aspectos de governança, fazer certo, do the right thing, fazer a coisa certa, inspirar com as coisas certas,
atrair clientes que se sintam engajados, que se sintam atraídos pelas nossas empresas. Por quê? Porque tem valores, princípios congruentes aos nossos, na verdade. Então, assim, a gente poderia ficar horas falando disso, mas o hiato que o mundo vive hoje, né, é de liderança. Então, a liderança que tem que tomar conta do employee experience. Por quê? O employee experience, quando é bem feito, ele gera resultados no médio e longo prazo, tá certo? Ele gera resultados no médio e longo prazo, que faz com que a gente aumente o nosso tão sonhado market share, a nossa participação de mercado. Vamos ser pragmáticos. A empresa existe para vender, a empresa existe para dar lucro, a empresa existe enfim, para ser perene. Outro aspecto importante quando a gente estuda contabilidade, economia, tá certo? Que a empresa existe para a perenidade, os líderes não. Sem dúvida. Então eu tenho que pensar o seguinte: a empresa é mais importante do que eu. Eu não posso ser mais importante que a empresa. Quem quiser ler sobre um livro legal, ele está aqui na minha frente, só um minutinho, quer ver? Pega lá, Zé. Esse livro aqui, ó, chama, em português, ele chama Empresas Feitas para Vencer. Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Quem não conhece o Jim Collins é o guru do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Telles, do Beto Sicupira, do Abílio Diniz. Muitos deles são meus clientes, inclusive, muito bem. E lá, Daisy, ele conta o conceito da liderança nível 5, que ele chama de Level 5 Leadership. Tá certo? Que ele fala que os grandes líderes eles têm que passar por 5 camadas. 5? Eu sou meio ruim de matemática, você viu, né? É cansaço já. 1, 2, 3, 4 e 5. O líder nível 5, quando ele foi estudar, eu só vou dar esse spoiler aqui do livro. Ele foi estudar que os líderes nível 5, paradoxalmente, têm 2 traços que muita gente fala assim: cara, não é possível, não é possível. É possível sim. Sabe quais são os traços dos grandes líderes? O primeiro traço do grande líder é humildade pessoal. O cara é humilde na pessoa física. E sabe qual que é o segundo traço dos líderes nível 5? É ambição profissional. Pensa isso. É de arrepiar. Eu já contei essa história umas 200, mas eu fico arrepiado sempre. Porque eu falo o seguinte: quantos líderes nível 5 você conhece? Que são humildes na física e ambiciosos na jurídica. Que é aquele líder que, quando ele está numa mesa negociando, ele está pensando nos objetivos da empresa. E quando a gente fala empresa, a empresa, não nos esqueçamos, é uma mera ficção jurídica. A empresa são suas pessoas. Então leia esse livro. É um daqueles livros que escancara a moringa da gente, escancara a cabeça da gente e faz a gente pensar o seguinte: cara, eu preciso repensar meu modelo, meu modus operandi de estratégia, de posicionamento competitivo, de como é que eu cuido dos... Tem gente respondendo aqui, povo que isso... Olha a minha amada aqui, meu orgulho aí. Benzão, já tô subindo aí já, hein? Eu fixei. Me espera pra não vai dormir sem mim aí. Eu fixei para dizer, meu orgulho, aí, querida. Que bom que você tá aqui conosco. Aí, ó, minha amada de vida inteira aí já, ó. Estamos caminhando para... Daqui a pouco a gente vai fazer bodas de prata já, mas 3 anos a gente faz bodas de prata. Olha, a Fran, que é uma grande amiga minha também, uma profissional talentosíssima, tá dizendo que você é uma enciclopédia. Fran, você não viu nada. A gente precisaria de umas 10 lives para você conhecer um pouco do Zé Ricardo, tá? Fernanda Zardo chegando, já estava ali, eu não tinha visto. Zardo, um beijo enorme também para você. Zé, olha só, a gente tem que sortear o livro, porque a gente tem 9 minutos, a gente é derrubado. E eu não queria perder essa oportunidade, porque seu livro é super mega interessante. E eu quero, então, aqui, a gente tem eu digo que a gente tem uma auditoria por trás. Inclusive, Paulo, meu marido, faz parte, assim como a Evelise está ali, Paulo também está conectado, que aqui a gente trabalha todo mundo, né, com o mesmo propósito. E a equipe, Jane, Tauana, passaram o resultado para o Paulo. Então, a gente tem aqui 5 nomes. Eu espero que o primeiro colocado esteja na live, senão vamos para o segundo, para o terceiro. Então, atenção, o primeiro colocado é a Gislaine Cristina Mendes, que ganhou o livro do Zé. Eu vou dar 1 minutinho, 2. Se Gislaine estiver aí, apareça. Senão, a gente vai para o segundo colocado. Livro Manuel Dani aí, ó. Dani, mostra o livro, das Zé. empanadas mais deliciosas do mundo aí, ó. Mostra o livro. Maravilhoso. Quer falar um pouquinho do livro, Zé?
Fala, O aproveita, livro vende está seu caminhando peixe. agora para. Está caminhando a passos largos para 25, 30 mil cópias vendidas. Isso num Uau! país que lê pouco como o Brasil, e na minha área, que é a área de vendas, né? É um resultado realmente espetacular. Então é um livro super. Zé, mas eu não mexo com vendas. Todos nós, eu falo isso logo no começo do meu livro, todos nós, a Deise falou isso no começo da live, todos nós somos vendedores, porque a gente precisa saber vender nossas competências, nossas habilidades para o mundo, tá certo? Exatamente. Olha, a Gislaine não apareceu. Então, a segunda pessoa é o Jonas Brevante. Acho que é isso. O De um Drevante. clientaço meu, da Brevante É, Sementes aí, ó. Vamos ver se o Jonas tá aí, ó, Jonas. Vamos Jonas, você está ver. por aí? E se o Jonas não tiver, eu já vou colocar aqui. Então, a princípio, né? O segundo, a prioridade é o Jonas. O terceiro é o Silvio Rodrigues. Tá? Silvio Rodrigues. Jonas ou Silvio Rodrigues. E Legal. vou seguir aqui, que eu não vou perder meu tempo aqui com você, não. Tem que aproveitar o máximo. Ô Zé, olha aqui. A gente está chegando no finzinho, mas eu queria, se você conseguisse bem de forma breve, enquanto a gente espera, fala um pouco sobre tendências de futuro, né? Um pouco sobre o que de fato você vê como perspectiva para esse grande tema que a gente está conversando hoje. Legal. Quando a gente falou de experiência, né, a noite inteira, e há um hiato ainda. Existem estudos que mostram, desde que a experiência do cliente está na agenda de mais de 90% dos grandes líderes do mundo. Só que, paradoxalmente, quando você vai perguntar para os clientes quantas das empresas efetivamente com eles se preocupam, são pouquíssimas as pessoas que falam, as empresas que eu mais opero se preocupam de verdade comigo. Então, tendência de futuro que já é uma realidade, mas vai ser agora, não é mais tendência, mas vai ficar cada vez mais forte isso, tá certo? Vamos lá. É obsessão no cliente. Esquece essa história de foco no cliente, foco do cliente, tá certo? O nome do jogo é obsessão no cliente. O que você está fazendo para encantar seu cliente na ponta, não só em termos da oferta do seu produto, do seu serviço, da sua solução, mas de engajamento, de efetivamente trazer ele para dentro da sua causa, oferecer a ele conteúdo realmente espetacular. Então, assim, o caminho da experiência passa por repensar, olha que loucura que eu vou dizer, e profundo, muitas vezes por completo posicionamento competitivo das nossas respectivas empresas. Tem muita empresa ainda que não atentou, que se ela não focar visceralmente nas necessidades, nos desejos, nos sonhos dos clientes que elas servem lá fora, mas antes de eu pensar em servir lá fora, eu preciso servir aqui dentro ao meu profissional que está aqui dentro, ela tem o caminho é quebrar. O caminho é quebrar. Por exemplo, tem muita gente que é refratária, muita gente que não gosta da Amazon, certo? A Amazon com sua política monopolista. Gente, a gente tem que aprender com a Amazon. Podemos não gostar deles estar dominando o jeito que eles estão dominando o mundo, mas aprendamos com o Jeff Bezos com a ideia do Customer Obsession. Tudo o que precisamos fazer tem que ser focado no nosso cliente interno e no nosso cliente externo. Esse é o futuro do negócio e muita gente vai morrer no caminho. Gente, olha, Zé, só para fechar aqui, a Tainá, acho que é Tainá Piola, perguntou qual era o nome do seu livro. A Dani, nossa querida, já deu Obrigado, aqui a informação. Dani. Tainá, você ganhou o livro, porque você que bonitinha. a nossa quarta opção aqui, né? Já que os demais não apareceram. Então, Tainá, você é a quarta colocada aqui no sorteio. Super parabéns. Entre em contato com a gente para poder mandar para você o livro, que eu vou passar para o Zé, o endereço, né? E Zé, eu vou falar aqui as últimas palavrinhas e vou te entregar para você encerrar a live, tá? Você dar a sua mensagem final e divulgar o seu trabalho. Primeiro, eu quero te agradecer de monte. E não vou perder tempo aqui, porque eu vou te ligar logo em seguida para te agradecer mais ainda, para dizer o quanto eu estou super grata com essa conversa deliciosa. E eu queria falar duas coisas. Chamar atenção para todo mundo para a nossa próxima live semana que vem, que é com a Jaqueline Hash, uma pessoa incrível que vai falar sobre competências deste momento que a gente está vivendo. Jaqueline estava com a gente aqui na live, espero que ainda esteja, já que eu estou super entusiasmada. Te espero na próxima quarta e a todos vocês. E eu vou fechar com um poema para você, Zé, e te dar a palavra. Também do Fernando Pessoa,
que tem a ver com sonhos, que é o seguinte: nada sou, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ah, que lindo, que maravilhoso. E é sua live para você fechar, fale o que você Obrigado, quiser. minha querida amiga. Um beijo a todos. Obrigado. Eu sou membro da Academia de Letras da minha querida São João da Boa Vista. Amo ler, né? Enfim, eu amo ler, mas eu quero te agradecer. Eu não vou fazer muito jabá aqui, não. Eu quero te agradecer, Deise. Para mim, o convite seu é um prêmio de carreira para mim, assim, sabe? Obrigado por todo mundo que hoje nos prestigiou. Me siga aqui no Instagram, José Ricardo Noronha, no LinkedIn, José Ricardo Noronha. Siga meu sócio também, Bruno Strunz. Nos acompanhe no YouTube. A gente tem um compromisso visceral de todo dia sempre compartilhar um insight, uma dica de vendas, uma dica de liderança, uma dica de marketing, na verdade, para que você se desafie. Para que você se desafie. É isso que você precisa fazer nesse novo normal. Se desafiar todo santo dia, como a gente foi desafiado, né, Deise? Do dia para noite o nosso negócio foi virado de ponta cabeça, mas estamos aqui, firme, forte, moreno, lindo, feliz da vida, tá certo? Trabalhando sem parar, é isso. Bola para frente, gente. Gratidão sempre, né? Gratidão a Deus, gratidão pelas pessoas que estão aí ao seu lado. E aqui o meu muito obrigado. Obrigado de coração. Que honra abrir aqui o nosso coração para vocês. Foi bom demais. Deixa eu só falar, Cris, obrigada por você estar aí com a gente. Eu sei do seu desafio do varejo. Tenho certeza que você amou. Tá pedindo até a segunda live. A Cris está falando, vamos para a live 2. Então, super obrigada, gente, a todos. Zé, um beijo enorme, gratidão enorme. Até a próxima, pessoal. Zé. Se cuida, minha querida. Um beijo para todo mundo aí. Se cuida. Com Deus. Beijo para vocês. Tchau, tchau.